Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus continue nos abençoando poderosamente e tenhando um dia muito abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Capítulo 6 de Atos hoje. Nós vemos que o capítulo 6 de Atos começa com uma situação, começa com uma demanda, com um problema que existia ali com os irmãos, de uma situação a qual havia a necessidade, diz o versículo 1, naquele dia crescendo o número de discípulos judeus de fala grega entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Houve um problema, houve uma situação, houve uma questão. E nós sabemos que são situações que ocorrem nas nossas vidas, assim como aconteceu ali na vida daqueles irmãos que estavam ali naquela época na igreja primitiva, nós também temos. O que nós vamos ver aqui é como os discípulos, os apóstolos no caso, solucionaram essa questão. Primeiro, eles não deixam o seu trabalho de lado, eles não abrem mão daquilo que era responsabilidade e obrigação deles para fazer outra coisa. Não deixa aquilo que é prioridade para fazer o que é importante. A distribuição de cesta era importante, era, mas para os apóstolos não era uma prioridade. Mas era algo que precisava ser resolvido. Então, ali em unidade, a gente percebe que, como a unidade é importante para a solução de problemas, às vezes nós temos um problema e desse problema conseguimos outros por falta de unidade, por falta de consenso, por falta de sentar e analisar todos os pontos. Os apóstolos aqui fazem e nomeiam 7 para que possam solucionar. E aquilo pareceu bem a todos, aquilo foi bom para todos os que ali estavam. O que nós aprendemos com essa primeira parte do texto? Que os problemas vão existir, as queixas vão existir, as situações diversas vão existir. O que nós precisamos é saber, olha, eu preciso resolver essa questão. Eu preciso realmente trabalhar em relação a isso. Não dá para fugir, não dá para deixar para depois, não dá. Precisa ser feito, precisa ser analisado com mais rápido e entender que vão existir pessoas para cada área. Assim como os apóstolos era para a oração e a palavra, surge aqui, como alguns vão dizer, o corpo diaconal, para levar esse alimento, para realmente servir a mesa daqueles que haviam necessidade, daqueles que precisavam. Então, o que eu aprendo com esse texto? Em primeiro lugar, isso, que sempre vai haver essas questões, sempre vai existir pessoas com dificuldades, e Deus sempre vai levantar. Só que Deus levanta cada um dentro do seu ponto, cada um dentro do seu chamado. E o que nós precisamos é isso, é entender qual é o nosso chamado e saber que para cada um de nós Deus tem um propósito, para cada um de nós Deus tem um chamado, para cada um de nós Deus vai agir segundo o seu querer e a sua vontade. O que precisamos é sempre estar à disposição para fazer o querer e a vontade do Senhor. E não adianta queremos fazer o chamado do outro, querer cumprir o chamado do outro. Porque se os apóstolos vão para cumprir o chamado que seria de outros, o deles ficariam sem ser feito. Então precisamos entender como um corpo, cada um corpo bem ajustado, Cada um dentro do seu ponto, cada um dentro do seu ambiente, trabalhando. O que acontece? A igreja vai crescendo, o corpo vai crescendo, o corpo vai ficando saudável. Então o que eu aprendo com esse capítulo 6 é isso, que vão existir problemas. Para solucionar problemas, precisamos sentar, conversar, analisar, realmente discutir todas as situações, ver como fica em paz, em oração diante do Senhor, porque é isso que os apóstolos fazem, oram pedindo direção ao Senhor como resolver aquela questão, e Deus traz ação, Deus traz, e de repente hoje o que nós estamos precisando em áreas das nossas vidas é isso, é orarmos e pedirmos direção ao Senhor, e não deixar a nossa obrigação, mas que Deus possa levantar outros para fazer assim como Ele fez. Na segunda parte do texto, nós vamos ver que, com toda essa situação que existia ali, houve uma harmonia na solução, houve uma questão ali que houve a solução daquele problema, onde os apóstolos continuaram fazendo o que eles estavam fazendo, e agora veio, continuaram, e agora os 7 que foram nomeados começam também a resolver a nova questão. Isso traz harmonia, mas não fica só por aí. O texto diz que Estevão, um dos que foram nomeados ali para fazer parte dessa força-tarefa, desse grupo aí de irmãos para auxiliar as viúvas, percebemos que ele é perseguido, inventam situações sobre ele, criam, subornam, o texto vai dizer no versículo 1, então subornaram alguns homens para dizer. Percebe que é algo que sempre vai acontecer. É algo que não é de hoje, muitas vezes. O problema parece que hoje nós temos mais dificuldade de lidar com essas questões do que antigamente. Porque sempre quando nós estamos fazendo aquilo para o Senhor,
dedicando a nossa vida ao Senhor, vão se levantar situações. Mas o que nós precisamos é em oração, cheio do Espírito Santo, buscando direção do Senhor para todas as coisas. Hoje é algo prioritário, realmente entender a direção, a ação e o mover de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus continue te abençoando. Um excelente dia em nome de Jesus.